Bom, eu gostaria de iniciar nessa manhã trazendo para vocês o tema que nós estaremos trabalhando durante todo esse ano de 2026. Então, a gente estará falando sobre uma abundante colheita. Amém? Estaremos aprendendo sobre esse tema, discorrendo esse tema, e hoje eu quero aqui trazer um primeiro pensamento a respeito disso. Então, eu quero levar você em Gênesis, capítulo 26. A gente vai aprender com a vida de Isaac. Quem aqui sabe quem Isaac é? Isaac, ele é considerado filho da promessa, o filho de Abraão. Então, a gente vê em Abraão e Sara que Deus ele libera uma palavra sobre Abraão. E essa palavra que estava sobre a vida de Abraão, ela seguiu também para o seu filho Isaac e, posteriormente, depois para a nação de Israel. Então, a gente entende na palavra de Deus que a palavra que Deus liberou para Abraão, ela não é apenas uma palavra que permanece nele, mas essa palavra ela também se estende para nós, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer amém a isso? E qual foi a palavra que Deus havia liberado sobre a vida de Abraão? Ele disse assim: Abraão, você será uma bênção. O que você disse para a pessoa aí do seu lado agora no início? Você é uma bênção. Diga de novo para a pessoa do seu lado: você é uma bênção. Amém. Então, assim como nós vemos na vida de Abraão, que Abraão entendeu que ele não precisava receber bênçãos, mas ele era abençoado. Ou seja, através da vida de Abraão, outras pessoas, outras famílias seriam abençoadas, porque Deus estava com Abraão, essa era a palavra sobre a vida dele. Assim também isso se aplica para nós hoje. Amém? Então, neste versículo, Isaac, olha só o que acontece. Gênesis 26, versículo 1. Diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Então Isaac ele recebe esse chamado da parte de Deus. Só que eu e você precisamos imaginar o contexto a qual Deus estava falando com Isaac. Então, nós estamos falando sobre uma época que, economicamente falando, havia caos, havia desastre. Então, havia fome na terra, a terra era uma terra seca, era uma terra que não estava dando resultado. Então, você imagina que isso influencia em todas as coisas, né? Isso influencia na política, isso influencia, né, na economia, isso influencia nas compras e nas vendas. Então, Isaac estava vivendo nesta época. E a palavra do Senhor para Isaac, qual foi? Isaac, permanece na terra que eu te indiquei. Por quê? Porque eu estou com você e a palavra que eu dei para o seu pai Abraão, ela permanece contigo também. Então, você é abençoado. Foi essa palavra que Deus libera sobre a vida de Isaac. E lá no versículo 12, vamos ver aqui o resultado dessa palavra. Gênesis capítulo 26, versículo 12, ele diz assim: Isaac semeou na terra e no mesmo ano, diga comigo, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. No mesmo ano, Isaac plantava e no mesmo ano ele colhia 100 por um. Alguém aqui é agricultor? Eu acho que não, né? É difícil ser agricultor aqui na cidade de Florianópolis. Eu também não sou. Mas pelo pouco que eu já ouvi, que eu já, pesquisei, quando você planta uma coisa, é difícil você colher assim algo rapidamente, certo? Por quê? Porque no início do plantio existe um tempo de maturação daquele plantio. E aqui a Bíblia não especifica o que Isaac plantou. Ele pode ter plantado qualquer coisa. Nós muito bem sabemos que existem plantas de diversos tipos e que às vezes você, vai plantar ali por exemplo, uma macieira que dá maçã, ela não vai
em um ano dar maçã, se você está plantando ali naquele ano, certo? Mas a Bíblia está dizendo que no mesmo ano, Isaac colheu 100 por um. Você consegue ver que este plantio, pode deixar o texto aqui para mim na tela, por gentileza. Você consegue ver que este plantio, essa semeadura que Isaac estava fazendo, não era uma semeadura natural? Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar agora comigo que o resultado dessa semeadura também não é segundo os padrões terrenos? Não era igual a outro? Por quê? Porque no próximo versículo, nos próximos 2 versículos, ali em Gênesis 26, a Bíblia nos diz que Isaac, ele enriqueceu tanto, 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 que o próprio rei disse assim, poxa, tu tá mais rico que todos nós aqui juntos. Eu acho que eu tenho que te convidar a se retirar dessa terra, porque você cresceu tanto aqui que não dá mais para a gente competir com você. Ou seja, os resultados daquela colheita não eram resultados humanos, mas era uma colheita abundante. Abundante. Será que você pode abrir as suas mãos comigo e dizer assim, a colheita do Senhor é abundante e Ele me abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, assim como Isaac foi abençoado com uma palavra, eu e você fomos abençoados com a palavra de Deus. Eu e você temos essa bênção sobre as nossas vidas. E eu e você somos participantes da colheita de Deus. Ah, Gabriel, então significa que se eu fizer tanto, eu vou ter tanto. Não tem a ver com você e comigo. Não tem a ver com o nosso trabalho. Mas eu e você precisamos entender que tem tudo a ver com Ele. A dependência total de Deus. Quando eu e você aprendermos a desistir de nós mesmos, desistir dos nossos esforços, desistir da nossa capacidade e começar a depender de Deus. Quando eu e você começarmos a entender que tudo que nós fazemos não provém de nós mesmos, mas provém dele, então nós podemos começar a desfrutar dessa palavra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, como que isso hoje se dá na nossa vida? Diga assim comigo, Jesus é a semente que o Pai enviou. Então, a colheita espiritual, ela se dá através de Jesus. A colheita sobrenatural, os resultados abundantes e transbordantes, eles só podem acontecer em Cristo Jesus. Fora de Cristo não tem colheita. Fora de Cristo é uma colheita como nós estamos acostumados. Se eu plantar uma semente X, eu vou colher X. Mas esse número de 100 por 1, isso só acontece na abundância em Cristo Jesus. Aonde a seca não interfere, aonde as circunstâncias exteriores não interferem. Meu irmão, minha irmã, esse ano será um ano de colheita abundante na sua vida. Colheita abundante no seu casamento, como você nunca teve antes. Você já gastou dinheiro com terapia de casal, você já fez isso, já fez aquilo e nada está dando certo. Mas esse ano existe uma semeadura espiritual. E por estarmos em Cristo, você vai ter uma colheita sobrenatural. Assim também é na sua família, na sua vida familiar. Assim também para os seus negócios, para as suas finanças. Assim também na educação dos seus filhos. Em todas as áreas da nossa vida, nós teremos a colheita abundante. Sabe, às vezes a gente olha para uma situação e a gente fala, como que eu vou fazer para dar jeito nisso? Como que eu vou fazer para resolver essa situação? É ou não é? Eu não sei você aí, mas para mim é quase toda segunda eu tenho esse choque. E é tão bom quando nós aprendemos a descansar no nosso Pai. É tão bom quando nós aprendemos a dizer, Pai, Tu estás comigo, então não é por mim, mas é pelo Senhor. A colheita não vem de mim, não vem da minha força, mas vem do Senhor. Quão bom é quando nós aprendemos que já somos abençoados nele. Amém. Então Jesus ele foi enviado ao mundo como semente. Olha só, João capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Deus ele envia Jesus ao mundo com uma missão. Essa missão é de salvar. E por que a salvação
ela é uma semente. Porque Deus, ele tinha quantos filhos? Apenas um. Jesus, ele tinha um filho unigênito, primogênito, né? Era um filho. Mas ele envia o seu filho para morrer para que através da morte de Jesus Cristo ele possa receber muitos filhos. Então agora Deus, ele não tem mais um. Olha para o lado aqui, só que tem já um monte de filho e filha amada do Pai. Então Deus, ele entregou Jesus. Então veja, aqui o nosso Pai, ele está estabelecendo um padrão. Qual é o padrão do nosso Pai? Diga assim comigo: semeadura e colheita. Então, para que o pai pudesse receber muitos e muitos filhos, ele entregou o seu único filho. Então, aqui, o nosso pai, ele está estabelecendo um padrão. Se eu quero viver a multiplicação, se eu quero viver a abundância, se eu quero viver o transbordar, eu preciso viver a semeadura. Para que eu viva a colheita abundante. Então, a colheita abundante, ela parte de uma semeadura. Então, Jesus, ele foi enviado como semente. Romanos capítulo 8, versículo 32, ele nos diz assim: aquele que não poupou, diga comigo, não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará gratuitamente com ele as demais coisas? Então, o pai, ele não poupou. Eu imagino essa imagem, né? Jesus, o filho ali na cruz. Pensa comigo, era uma coisa após a outra. Às vezes a gente pensa no sofrimento, né? Na coroa de espinhos, no chicote, nos pregos nas mãos. Tudo isso foi muito sofrimento. Você concorda comigo? Tudo isso foi muito sofrimento. Mas isso daí, na minha visão, né? Quem sou eu para dizer? Porque é o pai, depois quando a gente, né, vamos descobrir algumas coisas. Mas eu imagino que isso para o pai não foi tão difícil. O mais difícil foi quando o pecado de toda a humanidade teve que ser colocado sobre Jesus. Porque nessa hora teve a separação. Nessa hora, então, a Bíblia nos diz que, por um breve momento, Jesus ele esteve separado. Imagina a agonia do filho que viveu na eternidade com o Pai, né? Estava ali em todo momento unido, experimentando um breve momento de separação por causa do meu pecado e do teu pecado. Você consegue ver isso? Então, aqui em Romanos 8, está dizendo que o pai ele não poupou. Então, lá de cima, o pai olhou para essa imagem e ele falou assim: mas eu amo meus filhos. Eu quero esses filhos. Então, por isso, eu preciso não poupar Jesus agora de passar por isso. Essa é a minha vontade. Por amor à humanidade, essa é a minha vontade. Então, o pai ele não poupou Jesus. Agora, vamos aprender então o que a morte de Jesus possibilitou e o que a morte de Jesus tem a ver com a colheita. A palavra nos ensina que o pai deseja colher muitos filhos e por isso ele precisou semear Jesus. Então Jesus ele se torna a própria semente. O que nós aprendemos com isso é que certamente Jesus precisou se entregar. Jesus ele precisou se dar. Não foi apenas o pai entregando a semente, mas Jesus, como semente, precisou escolher semear. Jesus também precisou semear. Então, a semeadura é uma escolha que o pai fez e uma escolha que o filho fez. Semeadura é uma escolha que eu e você precisamos fazer. A semeadura é uma escolha que eu e você precisamos fazer. Sem semeadura não tem colheita abundante. Então, em João capítulo 12, do versículo 24 a 26, ele nos diz assim: em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então Jesus está nos ensinando um princípio aqui, que ele, como semente, ele, como grão de trigo, precisou escolher se dar e morrer. E na sua morte, então, existe a produção de frutos. Na sua morte, então, existe a abundância, a colheita em abundância de todos os filhos.
Então aqui nós precisamos ver que a semente ela precisa morrer. Amém? A semente precisa morrer. E a minha vida e a sua vida também é uma semente nas mãos do Pai. Com muita liberdade. Se você quiser fazer essa declaração, põe a mão no seu coração e você vai dizer assim comigo: eu sou uma semente na mão do Pai. Amém? Então, se eu sou uma semente na mão do Pai, se Jesus era uma semente na mão do Pai, e Jesus precisou escolher morrer para que o grão frutificasse, eu também, que sou uma semente na mão do Pai, também preciso escolher morrer. Porque quando eu escolho morrer, certamente haverá frutificação em abundância, colheita em abundância. Então, é um princípio. Vocês conseguem ir vendo o padrãozinho aqui que Deus vai estabelecendo para a gente na palavra? É um padrão que Deus ele vai estabelecendo. Então, eu e você somos convidados a participarmos com Cristo. Eu e você somos convidados a nos unir com Cristo. Quem aqui é casado? Ok, temos vários casados aqui. Então, quando você se casa com alguém, você está se unindo com essa pessoa. Quando você se casa com alguém, você está escolhendo se tornar uma só carne com essa pessoa. Quando você se casa com alguém, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né, sobre o amor, o que é o amor, então o amor ele não busca os seus próprios interesses. Então quando você casa com alguém, você não está casando com a sua esposa para que ela te faça feliz, ou para que você faça ela feliz, porque isso não é amor. Ah, por que você casou? Não, eu casei para fazer ela feliz. Já não é amor. Por quê? Porque eu não estou me casando para suprir uma necessidade que a outra pessoa tem. E vice-versa. Não é por isso que nós nos unimos. Mas nós nos unimos pelo amor. O amor incondicional. Então, nós casamos para quê? Para entrega. Amor é entrega. Deus tanto amou o mundo que deu, que entregou. Então, amor é entrega. Então, a união no casamento, ela é entrega. Eu me caso com a minha esposa e a partir do momento que eu decido isso, já não sou mais eu quem vive. Então, o meu corpo já agora não é mais meu, é da Paula. O corpo da Paula já não é mais dela, é meu. Quantos estão entendendo? A sua vida já não é mais sua, a sua vida é dela, a vida dela já não é mais dela, é sua. Então, o amor, ele vive essa plenitude da entrega. Então, quando nós falamos sobre sermos participantes com Cristo, quando nós falamos sobre estarmos unidos em Cristo, nós estamos falando sobre nós como filhos nos unindo, nos entregando a este amor, nos entregando ao nosso Pai, nos entregando a Cristo Jesus. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos lá. Hebreus capítulo 3, versículo 14 diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo. Você pode dizer assim comigo: eu tenho me tornado participante de Cristo? Amém? Por que nós temos nos tornado? Porque o Espírito Santo, que vai santificando a nossa mente através da palavra de Deus, ele vai nos ensinando cada vez mais o que é ser unido com Cristo. A gente não nasce de novo já sabendo como é viver unido com Cristo. A gente precisa aprender. E quem nos ensina isso? O Espírito de Deus. Então em Hebreus está dizendo, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Olha só, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, ou seja, a fé que desde o princípio tivemos nele, na obra que Jesus fez. Então, o que nos faz avançar nessa unidade do conhecimento com Cristo, na unidade de sermos um com Ele, participantes com Ele, é a fé na palavra de Deus. É a fé em Cristo Jesus. Amém? Então Filipenses 3,10 nos diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição
tomar parte nos seus sofrimentos e tomar parte com ele da sua morte. Então, quando eu e você escolhemos nos unir a Cristo, nós estamos escolhendo morrer com Cristo. E morrer com Cristo é semear. Estão conseguindo enxergar? Morrer com Cristo é semear. Todas as vezes que você escolhe morrer com Cristo, você está semeando. Alguém bate no teu carro, você já vai lá, vai levantar o dedo e você, Cristo Jesus, obrigado, Senhor. Né? O dedinho já estava pronto para levantar e você, amém, glória a Deus, te adoramos. Uma brincadeira à parte. Mas unir-se a Cristo é entender que morremos com Ele também. Somos participantes dos seus sofrimentos também. E por que é tão importante essa identificação? Porque quando eu e você, como corpo de Cristo, como igreja, como filhos amados do Pai que somos, como herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, compreendemos que ao nos unir com Ele, nós somos participantes da sua morte, então já não sou mais eu que habito aqui nesse corpo. Já não sou mais eu que estou vivendo a minha vida aqui, que estou me relacionando com as pessoas, mas é Cristo que está vivendo através de mim. Cristo vive através de nós. Cristo vive através de nós. Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus, mas o corpo dele ficou aqui na terra. E agora o corpo dele pode tocar pessoas, pode transbordar, pode curar, pode semear, pode colher. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor... Quantos aqui querem se unir ao Senhor? Quantos aqui podem dizer, eu me uno ao Senhor? Então, mas aquele que se une ao Senhor... Olha só o que diz 1 Coríntios. É um. Diga comigo, eu sou um. Isso é muito forte, meus amados. Isso é muito forte. Glória a Deus por essa palavra. Você não está sozinho. Você não é órfão, você não é um perdido aí perambulando. Você não tem um título de crente só, você é lá o crente que está aí perambulando. Não! Você não é isso. Você é um espírito com Deus. Eu e você somos um só espírito com o Senhor. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos um com o nosso Pai. Nós somos um com o nosso Pai. E porque agora nós somos um, nós podemos participar da sua morte. Se eu e você podemos participar da morte de Cristo, nós também podemos participar da ressurreição. Também somos participantes da ressurreição. E a vida da ressurreição é a vida mais poderosa sobre a face da terra. Por quê? Porque a morte não pode com a ressurreição. Se você matar, vai ressurgir. Né? Não tem como matar. O diabo não tem mais como te matar. Ele não tem mais como te tocar. Ele não tem mais como te tocar. Porque hoje nós somos participantes com Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E por causa de tudo isso, Romanos 6,4 nos ensina que nós fomos sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que com Cristo que também foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Novidade. O que é andar em novidade de vida? Andar em novidade de vida não é andar. Andar em novidade de vida é viver. Viver. Em todos os momentos. Você foi para sua casa para dormir, você está vivendo a novidade de vida. Você vai para jantar com algum amigo, você está indo jantar em novidade de vida. Você tem que resolver problemas na sua empresa, no seu trabalho, que você não tem capacidade para isso, você vai resolver em novidade de vida. É tudo em novidade de vida. Tudo que nós fazemos,
todas as tratativas, todos os relacionamentos, todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões, eu vivo em novidade de vida. Então agora é tudo novo. É uma vida de semeadura. Oh Deus, é uma vida de semeadura. Viver em novidade de vida é viver uma vida de semeadura. E a palavra para este ano, baseada em Gênesis 26, é que esse ano será o ano de semeadura e colheita do mesmo ano. Nós iremos colher no mesmo ano. Meu Deus! Você que tem lidado com medo, com ansiedade, você está pronto para semear, para que neste ano você colha a paz que excede todo entendimento e não viva mais essa realidade que hoje você está vivendo? Isso é assim, meus amados. Então, aprendemos que o nosso Pai, Ele quer que os seus filhos desfrutem dessa colheita, assim como lá em Isaac. E como isso acontece? Isso acontece com os cristãos, os filhos e filhas, que se unem a Cristo Jesus, que escolhem semear. Amém? Aprendemos isso. Então, ao escolher semear, qual é o padrão de Deus para essa, então, colheita? Vamos para 2 Coríntios 9, 10 e 11. E vamos aprender como nós iremos desfrutar da colheita neste ano. Como a colheita abundante acontece nas nossas vidas. 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11 diz assim: E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para que com toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Então aqui nesse texto nós vemos 4 coisas, 4, se assim nós podemos chamar, 4 padrões que Deus estabelece dentro dessa visão de semeadura e colheita. Nós estamos já vivendo há um bom tempo aqui, aprendendo que é tudo pela graça do nosso Pai Celestial. Ele realiza por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E isso se deu em Jesus Cristo. A graça de Deus ela foi demonstrada por nós em Jesus Cristo. Amém? Então, com este pensamento de que Deus ele precisou enviar a Jesus, Deus ele precisa nos dar, ele precisa fazer por nós, porque nós não temos capacidade de fazer, nós não temos capacidade de pagar, nós não temos capacidade de nada disso. É totalmente por ele, amém? Por ele, dele, por ele, para ele, todas as coisas. Então nós aplicamos esse texto. Então, a semeadura e a colheita, em primeiro ponto, a semente, quem dá é Deus. Então, a semente você não encontra. A semente você não produz. A semente não vem do teu suor. A semente quem dá é... Então, a primeira coisa nesse ano que você vai aprender é que Deus ele tem que te dar a semente. Quando ele te der a semente, quando você receber, você fala assim, isso daqui que vem na minha mão, não fui eu que gerei. Eu não fiz nada para merecer. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre salvação, né? Primeira vez que você recebeu Jesus, você creu em Jesus Cristo, você confessou, poxa, a salvação eu não fiz nada para receber. Então você recebeu essa semente. Então é uma semente. Então Deus, ele dá a semente. Esse é o primeiro padrão de Deus. A semente sempre será dada pelo nosso Pai. Repita assim comigo, a semente sempre será dada pelo Pai. Então, a primeira oração que nós faremos neste ano é: Pai, eu recebo da semente que o Senhor tem me dado. Pai, eu recebo da semente que o Senhor tem me dado. E nós vamos orar isso para todas as áreas da nossa vida. Deus, eu recebo da semente que o Senhor tem me dado para minha família,
eu recebo da semente que o Senhor tem me dado para o meu casamento, para os meus negócios. Nós vamos orar isso. E a semente, então, vai chegar até as tuas mãos. Quando essa semente chegar, o que você vai precisar fazer com ela? Como nós vemos em Jesus. Nós precisamos, então, semear. E nós aprendemos que semear é o quê? É morrer. Então, essa semente, ela precisa ser plantada. Ela precisa ser plantada. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque a gente pensa assim, poxa, mas se eu plantar isso, eu não vou ter mais nada para poder fazer qualquer outra coisa. Só que olha o que 2 Coríntios 9 nos diz, que ele também suprirá. Então, o que o nosso Pai faz? Ele nos dá, primeiramente, a primeira semente. Ele nos dá a primeira semente. Só que quando ele nos dá a primeira semente, ele te dá essa semente para você comer essa semente? Ele te dá essa semente para você jogar fora essa semente? Ele te dá essa semente para você enterrar essa semente? Porque você tem medo de multiplicar ela? Sim ou não? Não. Ele te dá essa semente para você semear. E quando você semeia, o que ele faz? Ele te supre com mais semente. Isso é o que 2 Coríntios está nos dizendo. Ele suprirá, olha só, e aumentará as suas sementes. Ele aumentará as suas sementes. Então, quando eu e você semeamos, ele não apenas supre a semente para que possamos semear mais, como também ele aumenta as sementes. Então, antes você tinha só semente de maçã. Quando você semeia e ele te supre mais sementes de maçã, não é só sementes de maçã. Ele aumenta também, ele te dá outras sementes. Te dá de limão, te dá de laranja. Quantos já testemunharam isso na sua vida? Quantos aqui já tiveram essa experiência em algum momento da sua vida? Onde você estava vivendo um momento de muita dificuldade. Muita dificuldade. Você estava triste. Estava triste, assim, ó. Sabe aquele negócio? Você só tem vontade de ficar na cama, só quer chorar. E daí, de repente, Deus ele te dá ali uma semente. Ó, alegria, a minha alegria é a tua força e tal e tal. E você pega aquilo ali, né? Aquela palavra, ela conforta o teu coração. E no momento seguinte, o Espírito Santo fala, ó, vai lá na casa daquela pessoa ministrar isso para aquela pessoa. Você fala, mas eu tô triste ainda, Deus. Acabei de ganhar essa palavra que ainda não me recuperei. O que eu vou dar para essa pessoa se eu não tenho o que dar? Eu não estou alegre. Eu sei que a tua alegria é minha força, mas tá difícil aqui. E o Espírito Santo, semeia, semeia, semeia. Alguém aqui já viveu isso? Algumas vezes? Isso em várias áreas da nossa vida. Então o Pai, ele nos dá a semente. Diga comigo, meu Pai me dá a semente. O meu Pai supre a semente. E o meu Pai aumenta a semente. Só que ele não para por aí. Tem mais um padrão dele, que está aqui em 2 Coríntios 9. Olha o que ele diz. E multiplicará os frutos. Diga comigo, 100 por 1. Abre as suas mãos comigo e diga assim, eu recebo a abundância da colheita, assim como Isaac, em Gênesis 26, eu recebo essa palavra sobre a minha vida e eu declaro uma colheita de 100 por 1. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é assim, meus irmãos. Então Deus ele nos dá, o nosso Pai nos dá a semente, ele supre a semente, ele aumenta as sementes e ele multiplica os frutos dessa semente. Amém? Então, para que essa realidade ela fosse cumprida na nossa vida, o nosso Pai nos enviou Jesus. E ao enviar Jesus, ele tornou possível isso. Possível isso. E o último texto que eu gostaria de ler aqui com vocês está em Efésios, capítulo 3,
versículo 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o nosso Pai, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes você olha para a terra seca, às vezes você olha para o cenário, às vezes você olha para a tua semente e você fala, não vai dar. Mas Efésios nos diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você olha para a sua vida, você olha para as situações e você pensa, não vai dar. E você vai declarar, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E como que ele faz infinitamente mais? O segredo está no final desse texto. Conforme o seu poder que opera em nós. Então é através de nós. Você entende isso? O trabalho que ele fez infinitamente mais na humanidade foi através de Cristo Jesus, do Filho. Assim também nós, como filhos amados do Pai, o infinitamente mais acontece através da operação, através de nós. Então é através da minha vida. É através do meu andar, do meu viver em novidade de vida, em semeadura, que a colheita abundante acontecerá. Amém? E eu quero tomar um tempo aqui nessa mensagem para que nós possamos orar. Nós vamos orar. E existem, muitos domingos aí pela frente, na sequência que a gente vai falar, mas a gente vai falar sobre a palavra como semente, a gente vai falar sobre os nossos recursos como semente, a gente vai falar sobre os nossos filhos como semente. Então, são vários temas aí que a gente vai abordar dentro da semeadura e colheita. Mas, nessa manhã nós queremos orar. Como primeiro mês, hoje nós estamos aqui no 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Nós estamos, então, iniciando o mês de fevereiro. Estamos iniciando este tema para o nosso ano de 2026. Nós queremos orar e semear. Semear na nossa família, na nossa casa, nas nossas finanças, nos nossos filhos, na nossa empresa, no nosso trabalho, em todas as áreas. Amém? Então, a visão que Deus tem nos dado é uma visão de salvar vidas. Salvar vidas. É tudo por pessoas. São vidas. São vidas. Não existe colheita maior do que almas. Não existe maior colheita do que almas. Eu e você fomos chamados para colher almas. E muitas almas virão. Muitas almas virão. E olha quantas sementes tem aqui. Quantos querem semear neste ano? Quantos querem semear neste ano? Daí você vai me dizer assim, nossa, Gabriel, mas daí a conta não fecha, né? Porque o que a gente vai fazer? Porque se pensa comigo, se todo mundo aqui é semente, e a gente está recebendo essa palavra de Gênesis 26, e a colheita vai ser 100 por 1, a gente tem 100, 200, 300, 400, 500, né? Sei lá quanto que vai dar essa conta aí. Mas vocês conseguem enxergar? Quantas vidas conhecendo ao Senhor? Quantas crianças conhecendo ao Senhor? Quantos adolescentes e jovens conhecendo ao Senhor? Quantos adultos, quantos velhos conhecendo ao Senhor? Glória a Deus por isso. Quando eu e você escolhemos semear. Quando eu e você escolhemos semear. Vidas, vidas, vidas. Essa é a colheita abundante. Você pensou assim, Gabriel, que pena, achei que você ia falar sobre dinheiro. Achei que a minha colheita ia ser... Meu irmão, não pense nisso. Vidas, 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 vidas.
Não se esqueça que para José, semear para sua família ele só precisava de uma túnica. Para ele semear para toda uma casa de um governador, ele precisou de um título de administração, das chaves de toda a casa. Para ele administrar o sistema carcerário do Egito, ele precisou ser colocado ali. Para ele administrar o governo do Egito, todas as nações do mundo que vinham até ele. Ele recebeu o anel, ele recebeu a carruagem, ele recebeu as roupas. Sabe, eu e você, às vezes, a gente fica tão preocupado com as coisas materiais, mas não tem a ver com as coisas materiais. Tem a ver com vidas. E quando eu e você escolhemos viver esse padrão de Deus, o resultado disso é que muitas famílias, muitas mulheres, muitos homens, muitas crianças recebem a Jesus Cristo. Têm as suas vidas completamente transformadas. Amém? Vamos orar então, agradecer ao nosso Pai. Quero pedir para que você fique de pé no seu lugar. Amém, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai Celestial. Nós te agradecemos, Pai. Pai Celestial, nessa manhã nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer por Jesus. Nós te agradecemos, Pai Celestial, porque o teu coração é para que nós, como filhos, sejamos abundantes sobre essa terra. Para que nós possamos viver essa colheita abundante. Para que nós possamos plantar e colher. Não para nós mesmos, mas para que mais vidas, para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, nós te agradecemos, porque através de Cristo Jesus, nós podemos desfrutar de uma novidade de vida. Obrigado, Pai Celestial, porque agora nós não vivemos mais entregue às paixões da carne como antes. Obrigado, Pai Celestial, porque hoje nós não somos mais perdidos, perambulando para cima e para baixo. Obrigado porque nós não somos mais órfãos, mas hoje nós somos unidos, somos um espírito contigo. Obrigado, Pai Celestial, porque hoje nós podemos escolher sermos participantes da morte de Cristo, para que também possamos participar da ressurreição. E hoje, nesse entendimento, nós abrimos as nossas vidas como sementes. A nossa oração é: Pai, envia-nos. Pai, eis aqui a nossa vida como semente no teu reino. Pai, eis aqui os teus filhos que creem em Cristo Jesus, que creem no Evangelho, que escolhem ser participantes da morte de Cristo, para que também possamos participar da realidade da ressurreição. E por isso, Pai, nós dispomos a nossa família, os nossos sonhos, a nossa vontade, as nossas finanças, os nossos filhos, tudo aquilo que nós temos nas tuas mãos, como sementes. E nesse ano de 2026, assim como nós lemos aqui em Gênesis 26, nós declaramos que será um ano de semeadura e de colheita de 100 por 1 no mesmo ano. Nós te agradecemos porque somos abençoados, porque essa palavra está sobre a nossa vida. E nessa manhã nós recebemos destas sementes que o Senhor tem dado. Nós recebemos, nós nos abrimos para receber, porque sabemos que o Senhor é quem dá a semente, o Senhor é quem supre a semente, o Senhor é quem aumenta a semente, e o Senhor é aquele que dá o crescimento, o Senhor é aquele que multiplica, o Senhor é aquele que dá a colheita. Por isso, nessa manhã, nós dizemos que estamos aqui para receber de tudo aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.